Boa tarde a todos, bem-vindos à aula número 13 e aula 14, que hoje são 2 horas de aula do vosso módulo 10 de Higiene e Segurança no Trabalho. Vamos dar continuidade àquilo que se iniciou na última aula, que foram exatamente as análises do estudo dos riscos aos quais vocês poderão estar mais direto ou indiretamente expostos no âmbito da vossa profissão. Ainda antes de começar, um pequeno parênteses. Hoje nós teremos a aula 13 e 14, amanhã, sexta-feira, teremos a aula número 15, o que faz com que na próxima semana tenhamos 16, 17 e na sexta-feira o 18. Assim sendo, eu vou tentar terminar a matéria que estava prevista ser dada para este módulo na próxima, até amanhã, na sexta-feira, de modo a que na aula da próxima quinta-feira, portanto, no dia 29, perdão, no dia 30, na aula 16 e 17, seja reservada para o teste de avaliação. Serão 2 horas, não quer dizer que o teste seja muito grande. Obviamente nós abordamos bastante as questões ao longo desta disciplina e, como tal, grande parte dessas temáticas são importantes para este módulo e serão importantes serem avaliadas, além daquilo que já foram os trabalhos, dos trabalhos que foram realizados por vocês. É importante que todas as temáticas sejam avaliadas. Claro está, isto sendo um módulo num formato de e-learning, ou seja, de ensino à distância, eu não poderei pedir-vos que façam o teste sem fazerem a vossa consulta, porque não tenho maneira de controlar. Assim, o que eu irei pedir é que vocês façam os possíveis para estudarem minimamente para que consigam entregar com bastante qualidade aquilo que será a vossa avaliação, a vossa prova de avaliação final. Aquilo que está previsto serão algumas questões de escolha múltipla, algumas questões de verdadeiro e falso com a justificação das afirmações falsas e uma questão, pelo menos uma questão de desenvolvimento. Portanto, é um teste que será feito numa hora e meia com mais de 30 minutos de tolerância. Portanto, a aula está prevista das 13h05 às 14, das 14 às 15, portanto, das 13h05 às 14h35, com mais de 30 minutos de tolerância. É bastante tempo para vocês fazerem a prova, desde que saibam onde estão as respostas, ou então, obviamente, se tiverem tudo estudado, tanto melhor, mas se não o tiverem, ou se tiverem alguma dúvida, é importante que pelo menos, não vou dizer para verem novamente os vídeos, não sei se já os viram, se não os viram, se os veem todos, eu não vejo as estatísticas dos vídeos, não sou youtuber, mas que pelo menos vejam as apresentações, os PDFs que vos são entregues, porque grande parte das respostas estão ali, outras poderão existir apenas e terão sido apenas abordados nos vídeos, ou seja, como se tivessem sido abordadas nas aulas. O trabalho que eu tenho ao gravar estes vídeos é exatamente para vos ajudar, porque eu acho que é preferível do que apresentar apenas o fecheiro PDF da aula. Eu julgo que desta maneira será um bocadinho mais proveitoso para vocês. Portanto, recapitulando, tentarei até à próxima sexta-feira, portanto amanhã,
terminar a matéria. Na próxima quinta-feira, 2 horas o teste, e na sexta-feira à frente, na medida do possível, eu não vou prometer que consiga corrigir todos os testes e apresentar as notas, mas pelo menos falar sobre a correção do teste será o que está definido para as próximas aulas. Assim sendo, vamos dar continuidade àquilo que tem sido abordado. Se se recordam, na última aula falámos sobre, além das obrigações do trabalhador, falámos sobre os riscos associados aos agentes físicos, falámos do ambiente térmico, falámos do ruído, e portanto nós vamos avançar agora também numa questão que vocês também falaram, naquele trabalho dos riscos profissionais. Eu aconselho a rever o trabalho que vocês fizeram, porque poderá ser importante para o vosso teste. Ok? Não estou a dizer que seja essa a pergunta, mas poderá ser algo muito semelhante que tenham que fazer novamente. Portanto, riscos associados a agentes químicos. Primeiro do que tudo, o que é um agente químico, o que é um contaminante químico? São todos os produtos químicos, a grosso modo, que estão presentes no local de trabalho e são suscetíveis de provocar ou acidentes de trabalho ou também, muitas vezes, doenças profissionais aos trabalhadores expostos. Claro está, todos nós ao longo do nosso percurso profissional estamos expostos a agentes químicos, mas que não sejam os produtos de limpeza que possam existir nos nossos locais de trabalho e que nós trabalhamos direto ou indiretamente com eles. Mas, tal como todos os riscos, existem outras profissões nos quais se podem considerar melhor estes riscos pelo fato da perigosidade ser maior. Muito importante, e isto, para além de servir para a segurança do trabalho, serve também para o dia a dia. É daquelas questões de cultura geral que toda a gente deve saber, que são exatamente os símbolos de perigo. Todas as embalagens têm que ter obrigatoriamente esta simbologia do perigo. Se tiver estas chamas, um F ou um F+, quer dizer que é facilmente inflamável ou extremamente inflamável, ou seja, é alguma coisa que pega fogo. Se tiver este, parece uma chama, só que tem aqui uma cabecinha com um penteado, quer dizer que é comburente, e vocês poderão perguntar o que é um comburente. O comburente é exatamente aquilo que faz queimar. Se nós pensarmos numa coisa que é... deixa eu ver. Não sei se haverá alguém aqui que seja bombeiro. Existe uma coisa que é o triângulo do fogo. E o triângulo do fogo é composto exatamente por um combustível, um comburente e uma energia de ativação ou uma energia de ignição. O combustível é aquele produto que faz queimar, que queima. É a gasolina, o papel, o plástico. O comburente é exatamente aquele que é essencial estar presente para que haja essa reação, que é o mais comum, o oxigênio. Energia de ativação pode ser uma faísca, pode ser uma chama, seja o que for. Daí que, para eu ter fogo, tenho que ter, isto agora é um particular, para eu ter fogo tenho que ter o triângulo fechado, para eu deixar de ter tenho que atuar sobre um destes vértices do triângulo. Posso tirar o combustível, se tiver um incêndio, por exemplo, com uma fuga de gás, deverei desligar o gás. Ao desligar o gás estou a tirar o combustível. E vocês já por certo já o fizeram, se tiverem uma vela e puserem um copo em cima, a vela apaga-se. Porquê? Porque estamos a retirar o oxigênio, estamos a retirar o comburente. Ou então, se tiver uma fonte de ignição, se é uma chama, é apagá-la. Eu deixarei de ter o triângulo do fogo fechado e como tal deixarei de ter a reação. Espera só
Um momento. Continuando, se tivermos a caveira tóxico ou muito tóxico, se tivermos aqui o peixinho perigoso para o ambiente, o X, se for XI ou XN, irritante ou nocivo, este, que parece uma mão a fazer um buraco, ou um produto qualquer a fazer um buraco, temos um produto corrosivo, soda cáustica, por exemplo, hipoclorídrico, lexívia pura. E por fim, esta bomba, temos um produto explosivo. Muito provavelmente vocês já viram esta simbologia em vários produtos, alguns deles já deviam conhecer, outros, principalmente aqui o comburente, devem ser bastante recentes para vocês. As substâncias tóxicas nocivas e irritantes exigem proteção pessoal a nível cutâneo e das vias respiratórias, máscara de proteção respiratória e luvas de proteção. As substâncias corrosivas, obviamente, proteção ocular, proteção das mãos e antebraços com luvas próprias. Não vale a pena estarmos a trabalhar com uma substância corrosiva com umas luvas de plástico. Se tiver que fazer o buraco, faz o buraco no plástico na mesma, portanto tem que ser equipamentos próprios. As tóxicas para o ambiente não devem ser deixadas ou deitadas pela sanita, pelo lavatório, nem deitadas ao mar, nem deitadas nos terrenos, pois os terrenos ficam estragados e ninguém sabe porquê. Não é? E o lixo aparece no mar, as águas ficam poluídas, as hectares não funcionam bem e tudo tem uma razão de ser. As substâncias inflamáveis e explosivas devem ser manipuladas longe das fontes de ignição e calor, por razões óbvias, porque corremos o risco de fechar o triângulo do fogo. E, por fim, as comburentes devem ser manipuladas longe das inflamáveis e explosivas, porque reagem violentamente com elas. Porque eu tenho o oxigênio, eu tenho um produto comburente, as duas juntas basta haver uma pequena energia de ativação e elas reagem de forma violenta. Aquela era a rotulagem que vocês muito provavelmente já teriam visto. Desde 2015, que a nível europeu se entendeu que se devia proceder a uma alteração na rotulagem, sendo que estas simbologias que nós tivemos a falar agora passaram a ter outros desenhos, outras formas, outras cores e outros pictogramas, ou seja, outros desenhos. Este aqui era o explosivo, passou a isto, ou seja, embalagem sob pressão que pode explodir se for exposta ao calor. Isto basicamente eu julgo que eles tentaram fazer isto como uma embalagem sob pressão, uma embalagem pressurizada, um desodorizante, um gás qualquer numa garrafa. Pronto, isto é questão de ser melhor ou pior conseguido, é uma opinião pessoal. A meu ver foi um passo atrás. O fundo de laranja com o pictograma preto é mais apelativo do que este branco com rebordo vermelho e pictograma preto. Mas pronto, é o que é. Esta é a simbologia que todos os produtos químicos devem ter atualmente, já não esta. Ok? Sendo que ainda é possível encontrar alguns produtos com este. O inflamável, pronto, o pictograma mantém-se igual, a forma é que é diferente. O comburente, idem aspas, também mudou. O explosivo, este aqui para embalagens sob pressão, este aqui se exposto a uma chama, uma faísca, velocidade estática, ao calor ou à fricção, ou seja, dividiram isto em dois tipos de explosividade. Este, embalagem sob pressão, este se exposto a uma chama. Este estará presente nas embalagens de gás. Este poderá estar presente no pacote de foguetes, por exemplo. Okay? O irritante ou nocivo pode provocar alergias, eczema, irritação nos olhos, garganta, nariz ou pele. Pode evitar sonolência ou ter envenenamento. Este X, que era irritante, ou XI ou XN para nocivo, passou a ser um ponto de exclamação
não sei se alguém tem carta de condução. Um ponto de exclamação são vários perigos, sem dizer bem o que é. Mas pronto. O corrosivo mantém-se igual, mudando só a forma. Passa a haver aqui, no anterior irritante ou nocivo, o mutagénico ou carcinogénico, ou seja, que pode induzir malformações em fetos, alterar o funcionamento de certos órgãos ou provocar insuficiência respiratória. Ou seja, aqui neste nocivo passou a ser específico para este tipo de problemas ou de perigos. Estas são chamadas as frases de perigo. O tóxico mantém-se igual e, portanto, pode provocar náuseas, vômitos, dores de cabeça, perda de consciência ou outros danos, incluindo a morte. Portanto, quando nós vemos a caveira e acrescentada ao perigo de morte, mantém-se da mesma maneira, sendo que ela antes era amarela, cor de laranja, perdão, e preta, agora é branca e preta. Por fim, o prejudicial para o ambiente mantém-se igual, portanto, sem grande alteração. De que forma é que os agentes químicos podem entrar no corpo humano? E atenção que a perigosidade dos produtos químicos ou dos agentes químicos pode ser direta ou indireta. Pode ser direta, problemas a nível cutâneo, a nível ocular, como pode ser indireta a nível do organismo interno, ou seja, no desenvolvimento de problemas, de doenças. Que, em algumas situações, e aqui voltamos à questão da doença profissional, consequência necessária e direta da atividade exercida pelo trabalhador, poderá ser mais ou menos fácil de diagnóstico. Portanto, há substâncias que podem penetrar no organismo através da pele, por absorção, uso de luvas, via respiratória, o uso de máscaras, e atenção que as máscaras não são as máscaras sociais ou as máscaras cirúrgicas que nós falamos agora por causa do risco associado ao Covid, mas sim máscaras com filtros próprios. Máscaras com filtros próprios que impedem a entrada desses agentes químicos. E por fim, por ingestão, obviamente não se deve comer ou beber ou fumar, que muitas vezes o fumar é esquecido nestes particulares, porque ao fazermos estamos a ingerir não só a comida ou a bebida, mas também o contaminante químico que poderá estar presente nas nossas mãos. Muito importante em qualquer produto químico, seja em nossa casa, seja no nosso local de trabalho, é a existência do rótulo. O rótulo, que, primeiro do que tudo, é obrigatório em qualquer embalagem, de produto químico, neste caso, e serve exatamente para informar que tipo de produto é que se encontra na embalagem. É muito importante, por uma questão de segurança, que o produto que está dentro da embalagem corresponda àquilo que está no rótulo. Portanto, quando nós compramos um produto qualquer, o rótulo identifica o produto que lá está, em condições normais, salvo seja se assim não fosse. O que acontece muitas vezes é que nós reaproveitamos as embalagens para pôr outro produto. E muitas vezes nós não vamos esquecer o que é que está lá dentro e esquecemos o que é que está lá dentro. E esta situação pode ser bastante complicada, pode ser bastante perigosa. Há N casos de intoxicações, de envenenamentos graves por via destas alterações. Portanto, obviamente uma embalagem de um produto químico tem resistência para ser reutilizada com outro produto químico, a não ser que ele seja corrosivo e aí convém ter algumas ressalvas, sendo que devemos sempre alterar o rótulo, identificando claramente o produto que está lá dentro. Muito cuidado com a utilização das garrafas de água e das garrafas de sumo. As garrafas de água e de sumo servem exatamente para água e sumo. Não devem, em situação alguma, ser utilizadas para colocarem produtos químicos. Acho extremamente perigoso. É
é proibido, obviamente, e punível por lei. O rótulo permite evitar confusões e erros de manipulação, obviamente ajuda a organizar a prevenção, é um auxiliar no armazenamento de produtos. Nós já vimos que há produtos que não poderão estar armazenados junto de outros por razões óbvias. O rótulo é precioso em caso de acidente, havendo um acidente em que se suspeite que tenha sido causado por um determinado produto químico. É fundamental que, ao chamar-se o 112 ou ligar-se ao 112, levando a pessoa ao hospital, que se diga o que é que se julga ser o produto da intoxicação. E, obviamente, o rótulo alerta para a gestão de resíduos e para a proteção do ambiente, porque deverá dizer de que modo é que os resíduos desses produtos deverão ser eliminados. Além do rótulo, existe outro documento, que é também de entrega obrigatória, que lá está, nós vamos ao hiper, nós vamos a outro sítio qualquer, comprar produtos de limpeza para casa, e isto não é entregue, se bem que se nós solicitarmos, deverão ser obrigatoriamente entregue, que é a ficha de dados de segurança, que não é mais do que, em 16 pontos, um alargamento daquilo que é o rótulo do nosso produto, ou seja, explica por estes 16 pontos que nós estamos a ver, obviamente a composição, pronto, além de isto é um exemplo, vocês aqui não conseguirão ver, mas diz exatamente quem é que é o responsável pelo produto, a composição, a identificação dos perigos, diz primeiros socorros, o que é que se deverá fazer, combate a incêndios, em caso de fugas, como se deve armazenar e manusear, necessidade ou não de medidas de proteção individual, as propriedades físicas e químicas do produto, a estabilidade e reatividade, informação toxicológica, ecológica, como é que se deve eliminar, como é que se deve transportar, sobre a regulamentação e depois outras informações que forem consideradas importantes pelo fabricante. Volto a dizer, a ficha de dados de segurança deve ser obrigatoriamente entregue pelo vendedor do produto. Existe uma base de dados muito grande na internet sobre milhares e milhares de produtos. Qualquer pessoa pode consultar e pode ver. O grande problema é que nem todas estão em português e elas obrigatoriamente, em produtos vendidos em Portugal, têm que estar em português. Não se esqueçam, produtos vendidos em Portugal, a ficha de dados de segurança tem que estar em português. É de entrega obrigatória pelo vendedor, não vos poderá ser negada a quando da sua compra e é fornecida gratuitamente. Portanto, uma vez que estejam a trabalhar num qualquer estabelecimento e sejam responsáveis na questão do trabalhador designado, que já falámos numas aulas passadas, que sejam responsáveis por estas matérias, sempre que o fizerem, tenham presentes as fichas de dados de segurança dos produtos. Mais importante ainda é que, ao existirem e a existirem, elas deverão ser do conhecimento de quem com elas trabalha. Obviamente estarão arquivadas num dossiê, num escritório muito bonito. Em caso de inspeção estão aqui as fichas de dados de segurança, mas é fundamental que todos os colaboradores tenham conhecimento das fichas de dados de segurança para trabalharem os produtos em condições que lhes garantam esse trabalho em segurança. Medidas de proteção e prevenção quando nós estamos a falar de agentes químicos. Obviamente, a identificação de substância através do rótulo, já falámos da sua importância. Identificação do tipo de substância perigosa, mesmo que tenhamos alterado, podemos evitar fazê-lo, mas se estivermos a utilizar um recipiente de outro produto, obviamente depois de bem limpo, devemos rotulá-lo. Pronto, não é aconselhável fazê-lo, mas se o fizerem, para além da identificação, arranjem maneira um autocolante, uma impressão qualquer da internet e ponham o tipo de substância perigosa, o símbolo, a simbologia de perigo. Obviamente, a avaliação da segurança da embalagem, claro que está, mesmo que seja um produto novo acabado de comprar e a embalagem está
fraturada, está fragilizada, deve ser substituída o quanto antes. Os cuidados necessários para a sua manipulação, obviamente, isto são tudo informações que estão ou no rótulo ou garantidamente na ficha de dados de segurança, e as condições de armazenamento. Onde se armazenam os produtos químicos, em especial em contexto profissional e até mesmo em contexto doméstico, sempre em ambientes ventilados, com bastante espaço, e é muito importante, isto que nós vemos aqui, que parecem umas paletes em plástico, isto são chamadas caixas de retenção, ou seja, se algum destes produtos tiver alguma fuga, em vez de ir para o chão, que poderá causar uma situação perigosa, são basicamente umas caixas que têm um fundo de areia que serve como absorvente das eventuais fugas. Os produtos, perigosidade igual, juntos, não esquecendo nunca da questão de haver produtos que não podem estar juntos. Armazenagem, condições de ventilação em temperatura e umidade, obviamente, um sítio ventilado, não exposto à luz solar direta e preferencialmente que não atinja temperaturas muito elevadas, ou seja, é preciso ter este cuidado. As embalagens, como já falámos, em espaços em bom estado de conservação, os rótulos legíveis, mesmo que eu tenha um determinado produto e obviamente com a utilização o rótulo pode-se degradar, eu devo ter o cuidado de o substituir ou pelo menos de o torná-lo legível. E obviamente na zona de armazenagem dos produtos químicos não devem existir embalagens de comida. Eu deixo também e apresento-vos aqui o NAPO. O NAPO é um grande auxílio para grande parte deste tipo de formações. Serão poucos os técnicos de segurança que nunca utilizaram o NAPO. O NAPO é uma personagem que foi criada pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e que apresenta de uma forma cómica uma abordagem a riscos profissionais e que faz a súmula daquilo que nós estivemos a falar, neste caso concreto dos agentes químicos. Portanto, eu vou deixar também no Classroom o link para este vídeo. Para a próxima aula também tem outro vídeo para verem relativamente à movimentação manual de cargas. Vejam isto, obviamente o NAP tem algumas introduções em que apresenta alguns títulos em inglês, da resto é a linguagem universal porque ele não fala. Ele imita uns sons, mas vocês vão ver, vão achar. São muito engraçados, são muito didáticos e eu aposto que vos serão úteis. Tenham atenção. Não vejam o filme só como uns desenhos animados para serem engraçados. As mensagens que lá estão também são importantes e fazem um resumo quase daquilo que nós tivemos, daquilo que eu estive agora aqui a falar. Ok? Muito bem. Continuando, o segundo risco que nós vamos falar nesta aula tem a ver com os riscos associados aos agentes biológicos. Esta questão é bastante presente, obviamente todos os dias, quer queremos ou não, estamos a falar do Covid-19, que não é mais nem menos do que um agente biológico. Os agentes biológicos são comumente referidos como perigos ocultos, por uma questão muito simples, eles não são vistos, não são visíveis. Estamos a falar de micro-organismos e, como tal, não visíveis ao olho nu. Isto são as dimensões dos seres vivos, de alguns exemplos de seres vivos, em micrómetros. O micrómetro é a milésima parte do milímetro. Portanto, se nós estamos a falar, por exemplo, do Covid-19 e do vírus, ele tem um tamanho inferior à milésima parte de 1 milímetro, ou seja, por isso é que ele não é visto, ninguém o vê. Infelizmente, ainda não arranjaram maneira de inventar uns vírus que ficassem fluorescentes quando fossem espirrados ou quando estivessem numa determinada superfície. E, portanto, quando nós falamos em perigos ocultos, falamos exatamente do fato
do grande perigo destes agentes biológicos ser exatamente o facto de eles não se conseguirem ver, e é difícil nós protegermos daquilo que nós estamos a ver. Daí que, quando nós não conseguimos ver aquilo que nos temos que proteger de, temos que tomar medidas daquelas que nós consideramos as mais adequadas, no caso atual, a utilização da máscara, tendo ela os problemas que tem, o limite de ocupantes por espaço, o facto de vocês estarem em casa é uma medida de proteção face a algo que nós não conhecemos bem, e portanto, daí a designação de perigos ocultos para os agentes biológicos. Obviamente, o nosso corpo tem um órgão, um maior órgão, que é exatamente a pele, que é uma grande porta de entrada para todos os micro-organismos, pois temos as nossas mucosas todas, a boca, o nariz, os olhos, e portanto temos muitas portas que importam proteger quando nós estamos face aos agentes biológicos. Eu faço aqui um parênteses e faço aqui uma ressalva no enquadramento legal relativamente ao trabalho e à proteção dos trabalhadores face aos riscos por exposição a agentes biológicos. Neste particular, a legislação é bastante específica, em especial naquilo que são trabalho por menores, e quando falamos aqui de por menores, falamos de menores de 16 anos, e não os 18 anos como idade de maioridade para atingir a maioridade em Portugal, e muito importante para a melhoria da segurança e saúde nos trabalhos das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes. Grávidas, todos vocês sabem o que é que são. Lactantes são aquelas que estão a amamentar. As puérperas são as que estão naquele período em que, imediatamente pós-parto, até à altura em que tiveram a alta médica. E, portanto, em algumas situações e em algumas profissões de maior risco de exposição a agentes biológicos, nós vamos ver cá são, está inclusive proibida o trabalho tanto por trabalhadores menores como por mulheres grávidas, puérperas ou lactantes. Portanto, algumas das medidas que hoje em dia nós falamos quase diariamente relativamente ao Covid já fazem parte das questões de segurança há bastante tempo. Daí que, e infelizmente, em alguns casos, os técnicos de segurança deviam ser mais ouvidos, tal como os biólogos e os virologistas, não apenas o pessoal da saúde, quando se fala desta questão da exposição a agentes biológicos, mas mais uma vez sou eu a falar de questões de opiniões pessoais. Se nós falamos de micro-organismos, obviamente nós estamos a falar de uma entidade microbiológica, celular ou não celular, dotada de capacidade de reprodução ou de transferência de material genético. Podemos estar a falar de vírus, bactérias, N situações. Por outro lado, se nós estamos a falar de um agente biológico, falamos de micro-organismos, incluindo os geneticamente modificados, que são suscetíveis de provocar infecções, alergias ou intoxicações ao trabalhador. Não podemos esquecer que isto, ainda que possa ser num senso lato, nós estamos a falar daquilo que são as questões relacionadas com o trabalho. Estes são alguns exemplos de doenças infecciosas e parasitárias que existem associadas a bactérias, a vírus, a parasitas, a fungos, a doenças tropicais. Algumas delas são consideradas como doenças profissionais para alguns grupos de trabalhadores. Tenham atenção que só é considerada uma doença profissional se for identificada no crédito regulamentar específico. Dou-vos o exemplo, por exemplo, aqui da varicela, da rubéola, do sarampo, que são muito associadas às crianças. Em condições normais, todas as crianças já tiveram estas doenças, sendo que elas também podem ser apanhadas pelos adultos, e as doenças das crianças apanhadas em adultos poderão trazer consequências bastante graves.
Mas voltando aqui às doenças das crianças, elas são doenças profissionais para, por exemplo, quem trabalha diretamente com crianças. Auxiliares de educação, professores, em algumas situações, educadores de infância. Portanto, volto a dizer, para ser considerada doença profissional, além de ter que ser consequência necessária e direta da atividade exercida pelo trabalhador, deverá estar, na grande maior parte dos casos, descrita em decreto regulamentar próprio. Vocês poderão ver aqui em baixo a leptospirose, que se calhar já todos ouviram falar e já todos, se calhar, tiveram conhecimento de A, B ou C que foram infectados pela leptospirose, que é conhecida nos nossos meios pela doença dos ratos, que é provocada pelas fezes e pela urina dos ratos, e também, não menos importante, aqueles animaizinhos que são ratos com asas, que são as pombas, aquelas pombas do jardim, os pombos trocados que por aí andam. Portanto, se nós pensarmos, por exemplo, na agricultura, para um agricultor, a leptospirose é considerada uma doença profissional. É consequência necessária e direta. Ele está a trabalhar no sítio onde existem, neste caso, o portador da doença, e como tal, poderá ser considerada. Atenção que depois entramos no campo em que a não utilização dos equipamentos de proteção individual faz com que, para efeitos do seguro, seja descaracterizada a doença ou o acidente de trabalho. Contudo, não deixa de ser uma doença relacionada com o próprio trabalho. Os agentes biológicos dividem-se em 4 grupos e é importante que isto seja referido para que percebam como é que isto funciona em termos de medidas de proteção. Os agentes biológicos do grupo 1 presumivelmente não causam doenças aos humanos. Todos nós temos no nosso corpo agentes biológicos. Felizmente, grande parte deles são nossos amigos, digamos assim, e morreríamos se não os tivéssemos. O grupo 2 podem causar doenças aos seres humanos, mas é escassa a probabilidade de propagação e existem meios de profilaxia ou tratamento, ou seja, é de fácil de resolução. Por fim, grupo 3 podem causar doença humana grave, apresentam um risco de propagação pela comunidade, sendo que existe profilaxia ou tratamento eficaz. Se nós pensarmos, e voltando outra vez quando estamos na época do Covid, mas pensarmos na gripe A, a gripe A, quando apareceu, era exatamente do grupo 4, causava uma doença humana grave, um elevado risco de disseminação e não existia profilaxia ou tratamento eficaz. Neste momento, o vírus do Covid-19, o SARS-CoV-2, é um agente biológico do grupo 4, por uma questão muito simples, porque ainda não tem tratamento. Quando ele tiver tratamento, passará para grupo 3, e quando ele já for parte integrante, como acontece a grande parte das estirpes de gripes que nós temos todos os anos praticamente, poderá passar exclusivamente para o grupo 2. Dificilmente chegará ao grupo 1, mas poderá passar para o grupo 2. No momento, o nosso coronavírus, por cumprir estas 3 regras, é considerado um agente biológico do grupo 4. Daí que todas as medidas são poucas para fazer face a esta pandemia. Relativamente às prescrições mínimas ao diploma, ao decreto-lei, que regulamenta as prescrições mínimas de segurança para os trabalhadores expostos a agentes biológicos, são identificadas estas 7 atividades. Obviamente, unidades de produção alimentar, trabalho agrícola, tal como nós já referimos, atividades em que há contacto com animais e produtos de origem animal, unidades de saúde, laboratórios clínicos, veterinários de diagnóstico, recolha, tratamento, transporte e eliminação de detritos ou de resíduos e nas instalações de tratamento de águas
de esgoto. Ou seja, todas aquelas situações em que existe o risco acrescido de desenvolvimento e proliferamento de agentes biológicos. Se nós formos a ver, em termos estatísticos, temos aqui 3 que se destacam bastante. Os laboratórios, os que têm contacto com animais e as unidades de saúde. Se nós pensarmos, há uma coisa que é muito comum nestes 3, que é o contacto com o sangue. Seja em termos de análises, seja em sangue animal, seja tratamento, diário de doentes. Portanto, não é novidade para ninguém, o sangue é, como é que eu vou dizer, é fonte de contágio, uma fonte de contágio bastante grande, daí que seja fundamental haver todo o cuidado quando nós estamos a manusear não só resíduos, como também, imaginemos que vocês estão num hotel e há um hóspede qualquer que se magoou e vocês, como têm competência, porque tiraram o curso, imaginemos, são os socorristas do hotel e vão fazer o tratamento. Deverão sempre ter todo o cuidado, luvas, em alguns casos máscaras. Muito importante a regra no socorrismo é: se não sabem, não mexem. Liguem o 112 e liguem para quem efetivamente poderá saber o que fazer. Quando nós falamos de agentes biológicos e quando falamos em vias de transmissão, obviamente o contacto direto, pessoa a pessoa, através das mãos. Daí que agora já ninguém se cumprimente com um aperto de mão, toda a gente dá o cotovelo. E, obviamente, quando não são cumpridas as regras básicas de higiene. Também não é novidade nenhuma, e isso já vem desde há muito tempo, que me lembro, com o primeiro contacto que tive enquanto técnico destas questões de pandemia foi exatamente com a gripe A, e chegou-se à conclusão que grande parte das infecções que existiam era exatamente por não se cumprir com a lavagem apropriada das mãos. A lavagem das mãos é tão ou mais importante do que estarem a pôr constantemente gel desinfetante. O gel desinfetante, obviamente, serve para eliminar bactérias, não serve para eliminar vírus, por exemplo. Daí que é mais importante lavar as mãos frequentemente e lavar bem as mãos e ter cuidado com o contacto de zonas que poderão estar potencialmente contaminadas. É tão mais importante do que estar. Obviamente a desinfecção é uma prática que devia ser, que se devia manter. Aliás, todas estas regras que falamos agora em termos de Covid deveriam manter-se sempre, do dia a dia, e não devíamos guardar apenas para as situações de pandemia. Mas pronto. Contacto indireto através de equipamentos contaminados. Imaginemos, sei lá, uma questão em que temos equipamentos de laboratório ou equipamentos de cozinha que não foram corretamente lavados e desinfetados. Podemos ter aqui uma situação de um contacto indireto. Por via aérea, obviamente, a questão das gotículas enquanto as pessoas falam, o espirro, da importância da etiqueta respiratória. Portanto, isto também não é novidade nenhuma, é outro tipo de via de transmissão. Por ingestão, pronto, imaginemos, e aqui como diz não é uma via frequente, mas pode acontecer, a entrada por via oral também é possível. Imaginemos que estamos num determinado alimento que possa estar contaminado e nós vamos ingeri-lo. Pronto, é simples de acontecer. E a via percutânea, em que temos, através de um corte, através de uma agulha, através de uma picada de inseto, a malária, por exemplo, transmitida, e entre outras doenças ditas tropicais, que é transmitida essencialmente por picadas de insetos.
Daí que seja muito importante também. Portanto, há uma profissão que eu defendo que é fundamental para a sociedade e quando não trabalham toda a gente se queixa, que é o pessoal da recolha dos resíduos. E são muitas vezes mal cuidados por parte da população. Portanto, se nós tivermos, imaginemos que temos um copo que se parte, uma situação qualquer que nós não devemos mandar para o lixo doméstico, pelo menos de uma forma não cuidada, porque o homem que vai pegar no saco pode cortar-se. Muitas vezes não são utilizados os equipamentos de proteção, outras vezes são utilizados os equipamentos de proteção, podemos falar nas luvas, mas estão a fumar e o cigarro vai à boca com a luva. E, portanto, temos aqui uma questão de contaminação, uma cadeia de contaminação, que pode levar a situações bastante complicadas e que cabe-nos a nós, enquanto cidadãos, também salvaguardar essas pessoas daqueles atos que possam causar dano pelas nossas más práticas. As portas de entrada do organismo, então nós também já as vimos, através do aparelho respiratório, através do aparelho digestivo, pela pele e pelas membranas, e muito importante, daí que haja o cuidado específico para as mulheres grávidas, através da placenta, que poderá causar más formações ao feto. Aquilo que é considerado identificação, ou aquilo que é considerado resíduos biológicos perigosos. Sangue humano ou animal e derivados de sangue. Culturas de agentes etiológicos e produtos biológicos associados. Agentes etiológicos têm a ver com as culturas feitas em laboratório, como por exemplo para a pesquisa de... Como é que se diz? Isto é chamada branca. De tratamento para as doenças. Por exemplo, neste momento, devido ao Covid, está-se a utilizar o vírus ou partes do vírus vivo para uma cultura etiológica para ver se arranja algum medicamento que promova um combate eficaz. Resíduos laboratoriais que tiveram contato com sangue ou agentes etiológicos, seja análise sanguínea ou resíduos de sangue que fiquem dessas análises. Os materiais cortantes e perfurantes, sejam vidros, possam ser lâminas de bisturi, podem ser agulhas, sempre com o máximo cuidado e em embalagens próprias, e carcaças de animais e partes corporais, e também resíduo patológico humano, aquele que são resultantes de análises, por exemplo, se forem um dermatologista retirar um sinal, aquilo que é retirado é um resíduo patológico humano e, portanto, poderá ser, obviamente, e deve ser eliminado de uma forma correta. De uma forma muito sucinta, que isto já vai com quase 50 minutos, as medidas gerais passam muito por aquilo que é a higiene pessoal. E quando se fala de higiene pessoal, não é se chegar ao trabalho de duche tomado. Obviamente isso também é importante, mas será exatamente por manter aquilo que é a higiene pessoal das mãos e ter também aqui agora muito falada também da questão da etiqueta respiratória, o tossir e o espirrar para a curvatura do antebraço, para não contaminar exatamente, para não contaminar as mãos. Adotar medidas seguras para a recepção, manipulação e transporte de agentes biológicos, por exemplo, no hotel, não serão para vocês, mas, por exemplo, o pessoal da limpeza, que faça, que seja responsável por substituir os lençóis das camas, obviamente poderão existir nos lençóis alguns resíduos biológicos, por N vias. Deverão ter o maior cuidado, mas que não seja na manipulação dos lençóis e das toalhas, na utilização de equipamentos de proteção, as luvas no mínimo dos mínimos, em algumas situações até as máscaras. As medidas higiênicas, proibição de comer, beber ou fumar nos locais de trabalho, já é normal. Vestuário de proteção adequado para quem tem um risco maior. Instalações sanitárias, existência de colírios antissépticos
o gel ou a saba, a solução alcoólica, solução antibacteriana à base de álcool, que existe agora em todo o lado, equipamentos de proteção e a destruição, por exemplo, das máscaras que só deverão ser reutilizáveis mediante alguns critérios, e a descontaminação e a limpeza das instalações. E pronto, esta primeira aula acaba aqui. Seguimos já noutro vídeo para aquela que será a aula número 14. Até já!